Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática e nesta aula nós iremos falar sobre a adição de números inteiros. Vamos analisar as seguintes situações. Ao disputar um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe obteve ao todo desse torneio? Nessa situação devemos calcular o mais 4 mais 5, ou seja, dois números inteiros positivos, o que pode ser feito mentalmente, né? Mas vamos primeiro apresentar esse cálculo na reta numérica. A partir do ponto associado ao zero, fazemos um deslocamento de 4 unidades no sentido positivo. Ou seja, nós temos aqui a reta, certo? E nós temos aqui o ponto zero, ponto de origem da reta. E nós vamos marcar 4, ó. Vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto, marcamos 4, certo? No sentido positivo. A partir do ponto associado mais 4, fazemos um novo deslocamento de 5 unidades no sentido positivo. Ou seja, vamos calcular mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nós chegamos no 9. O deslocamento total foi de 9 unidades no sentido positivo. Ó. Nós saímos do 0 e chegamos no 9. Então, 4 mais 5 é igual a 9. A equipe obteve ao todo 9 pontos. Tá certo? Nós andamos primeiro 4, depois andamos mais 5. Total 9. Segundo exemplo, nesse mesmo torneio, a equipe da escola fundamental perdeu 2 pontos no primeiro turno e 4 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe perdeu ao todo nesse torneio? Nós vamos calcular o quê? A soma de dois números negativos. Ó. A palavra perdeu significa menos, tá certo? Perdeu. E como ela perdeu 2 e 4, então são dois números negativos. Nós vamos somar. A partir do ponto associado ao zero, ou seja, nós temos uma reta, nós temos o ponto zero. Fazemos um deslocamento de 2 unidades no sentido negativo. Agora nós vamos para a esquerda, porque são números negativos. Então nós vamos andar 1, 2. Vamos parar no menos 2, tá certo? A partir do ponto associado menos 2, fazemos um novo deslocamento de 4 unidades no sentido negativo. Então vamos continuar a andar para o lado negativo mais 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Paramos no menos 6. Nós tivemos um deslocamento de menos 2, mais um deslocamento de menos 4, resultando num total de menos 6 unidades, que é o ponto final. O deslocamento total foi de 6 unidades no sentido negativo. Então, o número menos 2 somado com o número menos 4, o resultado é menos 6. Essa equipe perdeu ao todo 6 pontos. Sobre a adição de números inteiros, nós podemos afirmar que, quando adicionamos números inteiros com o mesmo sinal, a soma é obtida adicionando seus módulos e mantendo o sinal. Isso é verdade. Ó. Nós estamos somando aqui dois números inteiros e nós vamos manter o seu sinal positivo. Ó. Aqui deu mais 9. E neste aqui nós estamos somando dois números inteiros e nós estamos mantendo o seu sinal, que é negativo. Vamos analisar outras situações. Jonas entrou no elevador no andar térreo. Desceu inicialmente 2 andares e em seguida subiu 6 andares. Em qual andar o elevador parou? Ó, como ele desceu 2, então nós temos o sinal negativo, certo? E ele subiu 6, nós temos o sinal positivo. A partir do ponto associado ao zero, deslocamos 2 unidades no sentido negativo. A partir do ponto associado ao menos 2, deslocamos 6 unidades no sentido positivo. O deslocamento total foi de 4 unidades no sentido positivo. Porque, ó, menos 2 mais 6 é igual a 4, que é a mesma coisa que 6 menos 2, certo? O elevador parou no 4º andar. Vejamos aqui na figura. Ó, nós temos aqui o elevador. Aqui nós temos o ponto zero, que seria o térreo. E abaixo seria o subsolo, certo? Ele andou 2 andares no subsolo, ou seja, 2 andares abaixo, certo? E depois ele andou mais 4 acima. O deslocamento dele de baixo para cima, certo? Então, o final dessa soma, o resultado é 4 positivo. Por quê? De menos 2 até 6, ó, menos 2 até 0, depois até 6. Então ele deslocou 4. É a mesma coisa que 6 menos 2, igual a 4. Segundo exemplo, a turma de um acampamento andou 6 km a oeste em uma trilha e voltou 1 km para leste para pegar uma bússola, esquecida em uma área de descanso. Qual é a posição dessa turma em relação ao início da caminhada? Vamos lá. Observe a representação dos 4 pontos cardeais e a reta numérica no eixo oeste-leste. Vamos calcular o menos 6 mais 1. Nós temos aqui, ó,
leste, oeste. Temos uma reta numérica, aqui nós temos o ponto de partida, certo? Igual a 0, a origem. Acima nós temos o norte e abaixo o sul. Então, eles se deslocaram menos 6, ou seja, deslocaram 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deslocaram menos 6. E depois retornaram até o menos 5, ou seja, retornaram mais uma unidade, certo? Menos 6 mais 5. O resultado final será menos 5. Por quê? Porque como ele não deslocou até a parte positiva, o resultado vai ser sempre negativo. Ele só deslocou uma. Se ele tivesse deslocado 7, ele ia parar aqui no 1 positivo. Mas como ele só deslocou 1, ele saiu do menos 6 para o menos 5. Então, menos 6 mais 1 é a mesma coisa que 1 menos 6. E se eu tenho 1 e está faltando 6, o resultado é menos 5. A partir do ponto associado ao 0, deslocamos 6 unidades no sentido negativo, ou seja, do 0 até menos 6. A partir do ponto associado ao menos 6, deslocamos uma unidade no sentido positivo, ou seja, voltamos para o menos 5. O deslocamento total foi de 5 unidades no sentido negativo. Então, menos 6 mais 1 é igual a menos 5. A posição da turma era de 5 km a oeste do ponto inicial da caminhada. De modo geral, quando adicionamos dois números inteiros de sinais diferentes, a soma é obtida efetuando-se a diferença entre seus modos e mantendo o sinal do número que está mais distante da origem. Assim, menos 16 mais 20 é igual a mais 4. O 4 é a diferença entre os modos dos números. E o mais é o sinal positivo, pois 20 está mais distante de 0 do que o menos 16. Certo? O 20 ele está mais distante à direita e o menos 16 está à esquerda. Como o 20 é maior do que o 16 com sinal positivo, o resultado é positivo. Agora nós temos menos 100 mais 42. Aqui, o 42 ele está mais próximo do zero e o menos 100 está mais distante do zero, certo? Como o 100 é maior do que o 42, nós vamos manter o sinal do maior. Então vai ficar menos 100 mais 42 é a mesma coisa que 42 menos 100. Eu tenho 42 e quero chegar no 100. Falta quanto? 58. Sinal negativo. O 58 é a diferença entre os módulos dos números. E o sinal negativo, pois menos 100 está mais distante do zero do que o mais 42. Propriedades da adição. Primeira propriedade. A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Ou seja, mais 3 mais 5 é igual a mais 8. E mais 8 pertence aos inteiros. Dizemos que mais 8 pertence ao conjunto dos inteiros. Menos 7 mais menos 3, nós vamos somar. 7 e 3, 10, permanece o sinal. Sinais iguais, certo? Permanece. Então vai ser menos 10. E o menos 10 pertence ao conjunto dos inteiros. Mais 11 menos 8, ou seja, 11 menos 8, né? 11 positivo, menos 8 negativo. Se eu tenho 11, tiro 8, fico com 3. 3 positivo e 3 pertence aos inteiros. Mais 7 e menos 13, ou seja, eu tenho 7, preciso de 13, está faltando 6. Então, 7 menos 13 igual a menos 6. E menos 6 pertence aos inteiros. Segunda propriedade. A ordem das parcelas em uma adição não altera a soma. Mais 11 e menos 9 é igual a 2. Porque 11 é maior do que 9. Então, 11 menos 9, 2. Ou, menos 9 mais 11 é igual a 2, do mesmo jeito. Mudou as parcelas, a ordem das parcelas, mas não mudou o resultado, tá certo? Então, mais 11 mais menos 9 é igual a menos 9 mais 11. Essa propriedade é a comutativa. Terceira propriedade. Associando-se as parcelas de maneiras diferentes, obtém-se a mesma soma. Vamos lá. Menos 8 mais menos 2 mais 7. Vamos somar primeiro esses isolados. Então, menos 8 com menos 2 dá menos 10, certo? Resultado menos 10. Agora vamos somar o menos 10 com mais 7. Note que o 10 é maior do que 7, então vai permanecer o sinal do 10, certo? 7 menos 10, menos 3. Agora vamos somar primeiro essas parcelas aqui, menos 2 com mais 7. Note que o 7 é maior do que menos 2. Vai ficar 7 menos 2 igual a 5. E nós vamos somar com menos 8. Menos 8 mais 5, note que o 8 é maior do que 5, permanece o sinal do 8. Menos 8 mais 5, o resultado é menos 3. Essa é a propriedade associativa. Quarta propriedade. O número 0 é um elemento neutro da adição em inteiros. Vamos lá. Mais 8 mais 0 é igual a 0, mais 8 que é igual a 8.
ou mais 8. Menos 7 mais 0 é igual a 0 mais menos 7, que é igual a menos 7. Ou seja, o zero não influi, certo? Essa é a propriedade da existência do elemento neutro. Observação. Além dessas propriedades da adição, que também são válidas para o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros apresenta uma nova propriedade, existência do elemento oposto. Ó, nós temos aqui, ó, o menos 8 e o mais 8, são números simétricos, tá? Ou opostos. Somando os números simétricos ou opostos, o resultado é 0. Menos 8 é o elemento oposto ou simétrico de mais 8 e vice-versa. Mais 13 mais menos 13 é igual a 0. O mais 13 é o oposto ou simétrico do menos 13 e vice-versa. Vamos analisar a seguinte situação. Em um torneio de futebol, uma equipe marcou 5 gols e sofreu 5 gols. Qual foi o saldo de gols dessa equipe? Vamos calcular. Os 5 gols positivos que ela marcou são positivos. Sofreu 5, então menos 5, tá? Perdeu. Pelo esquema a seguir, você observa que o deslocamento total foi 0, pois partimos do 0 e voltamos para o 0. Vamos ver. Nós temos aqui uma reta, certo? Reta numérica. E nós temos aqui, ó, o 0. E primeiro a equipe marcou 5 gols, né? Foi de 0 a 5 durante um torneio, 0 a 5. Depois ela sofreu 5 gols. Então, ela foi perdendo saldo, chegou em 0, certo? Porque mais 5 mais menos 5 é igual a 0, o saldo da equipe foi 0. Lembrando que nós estamos falando de saldo, ela não perdeu os gols, certo? Ela continuou com os gols marcados, mas também ela sofreu 5. Então, para a gente considerar o saldo, numa possível classificação, então o saldo seria 0. A soma de dois números opostos é igual a 0. Notação simplificada de uma adição de números inteiros. Os números naturais inteiros positivos são também números naturais. Podemos, por exemplo, escrever o mais 4 ou simplesmente apenas o 4, certo? A expressão mais 9 mais 11 tem o mesmo significado que 9 mais 11. Por que nós começamos colocando o sinal no número? Para identificar se está positivo ou negativo. Mas quando você já sabe que o número positivo não necessariamente precisa estar com o mais na frente, a gente coloca apenas ele sozinho. Já inclui que ele está positivo, tá certo? Já identifica que ele está positivo. 9 mais 11. Observe também que 10 mais menos 15 tem o mesmo significado que mais 10 menos 15 ou simplesmente 10 menos 15. Por quê? O 10 já vem com sinal positivo, nós podemos deixar ele apenas sozinho, apenas o número 10. E o mais menos 15 é a mesma coisa que menos 15, tá certo? Menos 8 mais 10 tem o mesmo significado que menos 8 mais 10. Menos 6 mais menos 15 tem o mesmo significado que menos 6 e menos 15. Lembrando que quando o número é negativo, é necessário colocar o sinal à frente dele, certo? E quando o número é positivo, nem sempre é necessário. A essa forma simplificada de escrever uma sentença com números inteiros, aplicamos as mesmas propriedades operatórias já estudadas. Vamos lá. Mais 13 menos 19 é a mesma coisa que 13 menos 19, que é igual a menos 6. 23 menos 9 menos 18 mais 15. Vamos somar os positivos, ó, 23 mais 15, e vamos subtrair vamos somar também os negativos, menos 9 menos 18. Ó, 23 mais 15, o resultado é 38. Menos 9 menos 18, como são sinais iguais, nós somamos os números e permanecemos o sinal negativo. 9 mais 18 dá 27 com sinal negativo. Então vai ficar 38 menos 27, o resultado 11. Menos 18 mais 35 mais 62 menos 47 menos 31, vamos somar os positivos, o 35 e o 62. Então vai ficar 35 mais 62, o resultado é 97. Vamos somar os negativos, 18 com 47 com 31. Então vamos lá, somando 18 mais 47 mais 31, o resultado é 96. Como todos os três têm um sinal negativo, permanece o sinal negativo. 97, que é a soma desses dois, menos o 96, que é a soma desses três, é igual a 1. Bem, pessoal, agradeço a atenção de todos vocês. Chegamos ao final de mais uma aula e até a próxima. Tchau!